de redor, e ele ruge como um leão. Ele quer lhe tragar, ele quer lhe desanimar, ele quer colocar pensamentos que não são pensamentos de Deus na sua mente. Ele quer trazer dificuldades, lutas. Hoje nós estamos vivenciando os últimos dias. Eu estava assistindo nesse período, enquanto cuidava, assistindo uma série sobre Left Behind. São as pessoas que são deixadas para trás quando o arrebatamento está muito próximo de chegar. Deus vai vir buscar a sua igreja. Eu até falei, eu lembro que eu ministrei aqui, outras pessoas têm tido sonhos com a volta do Senhor Jesus. Ele está próximo, está próximo. Não pense que essas lutas todas que estamos passando não foram avisadas. Não pense que o princípio das dores já não começou já há algum tempo, desde 2020, quando começou essa luta do Covid mundial. Lutas, guerras, tribulações, de todas as formas, para que a igreja não possa se reunir, para que os cristãos não orem, para que pessoas sejam amantes de si mesmas e parem na pregação do Evangelho. Eu lembro que ano passado tive ameaças, de prisão e outras coisas por manter a igreja aberta. Eu sei o que eu estou falando aqui, eu sei do que eu estou dizendo, o que é ser perseguido por causa do Evangelho. Eu sei o que é a fúria do inimigo se levantar na vida de alguém, de alguma pessoa, e dizer: eu quero lhe matar, eu quero acabar com esta obra, eu quero isso. Existe um inimigo que anda de redor e ele vai sempre tentar tocar pessoas, ele vai sempre tentar inflamar pessoas, entristecer pessoas, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o final, este será salvo. Diga assim: aquele que perseverar até o final, este será salvo. Se Jesus voltasse hoje, será que a sua igreja iria subir? Como está a sua fé? Como é que está o seu posicionamento? Quem é que você ama mais? Quem é que você ama mais? Quem é que você presta culto? É aquilo que toma o seu primeiro lugar na sua mente, é aquilo que arrebata o teu coração. Isso são os balins, os ídolos que tinham antigamente de madeiras, que eles chamavam de Baal. Na verdade é um culto a você mesmo. Uma estátua, um balim, um ídolo, é algo que você olha para ele e pede tudo o que você quer para ele, a sua vontade e não a de Deus. A sua vontade, o seu querer, o seu mover, como você quer. Isso é idolatria. É uma estátua que tem olhos, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que não adianta. Então, assim, quando Moisés estava na presença de Deus, lá em cima do monte, orando, embaixo o povo de Deus estava fazendo o quê? Uma estátua. Eles estavam cultuando um bezerro de ouro. Eles estavam ali fazendo deles o Deus dele, dançando e fazendo festa. Por quê? Porque eles viam aquilo ali. Às vezes, as pessoas não conhecem a Deus. O Jó, nós conhecemos a vida de Jó, que ele perdeu tudo: mulher, filho, ele perdeu fazendas, ele perdeu tudo, e ele não perdeu a fé dele. E depois, no segundo momento, Jó, ele recebeu tudo de volta, quando ele orava pelas pessoas, pelos amigos da onça dele, que ele não eram amigos coisa nenhuma, que era amigo da onça, mas quando eles estavam em dificuldade, para quem eles foram buscar ajuda? Para Jó. Jó orou por eles, e nesse momento o que acontece? Tudo é restaurado a Jó, 2 vezes mais. E Jó fala: eu conhecia Deus só de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Você está passando por luta hoje? Está passando por tribulação, por tristeza, por angústia? Olha, cuidado, porque você não tem nem ideia do que é realmente ainda sofrimentos, igual que Jesus passou, igual que pessoas estão passando nesse exato momento. Você é livre, você tem escolhas. Tem pessoas que estão sofrendo por escolhas que podem fazer. Pessoas não têm escolhas. Existem muitas pessoas hoje que não têm escolhas. Às vezes estão presos, às vezes estão passando por dificuldade, às vezes estão viciados, às vezes não conseguem sair, e só existe uma pessoa que pode te libertar, que se chama Jesus Cristo. E é isso que eu quero falar sobre hoje: uma vida nova,
uma vida nova em Cristo Jesus. Ele te oferece uma vida nova. Diga assim: hoje é dia de novo nascimento. Esses dias eu dei uma aula sobre novo nascimento. Eu dei uma aula sobre nascer de novo. Hoje eu estava explicando por que é tão difícil, depois de muitos anos de ensinamento, de igreja, de doutrina, de você mostrar na escritura, e mostrar, e pregar, e viver, e testemunhar, e às vezes você vê escolhas sendo feitas que Deus não é glorificado, que Deus não é em primeiro lugar, palavras sendo liberadas onde Deus não é o escolhido, é outra pessoa, é outra coisa, é outra situação. Isso entristece o coração do Espírito Santo. Deus, olha só, eu também sou teólogo, eu nunca prego sobre teologia, mas eu sou teólogo, eu sou formado em teologia. Então, deixa eu te falar uma coisa, sabe quem Deus é? Deus é quem Ele diz que Ele é, não é quem a gente acha que Ele é, ou quem eu penso que Ele é, ou quem disseram, quem meu avô disse que Ele era, ou que eu ouvi que alguém disse. Esses dias eu trouxe para vocês aqui uma palavra sobre esperança. Nós ouvimos muitas pessoas dizerem e falarem: a esperança é a última que morre, e acha até que isso é um versículo bíblico. E eu disse para vocês: olha aí, a gente ouve tanto isso até na televisão, YouTube, pregações, o pessoal vai falando as coisas sem ter o conhecimento profundo do que está falando. Esperança é Deus, Deus não morre, então esperança não é a última que morre. E como esse versículo não é esse ditado popular, tem muitas outras coisas que nós vamos criando os nossos próprios deuses, as nossas próprias escolhas. É do jeito que eu quero, como eu quero, porque isso vai agradar a minha alma. É mentira, o enganador, ele mente. Ele pegou Jesus ali quando ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, e todas as horas ele queria dar a Jesus aquilo que Jesus tinha que pagar um preço para receber. Ele queria dar de qualquer maneira, tipo assim: se prostrado me adorares, eu te darei todo o reino. Mas Jesus, para adquirir o reino que Adão entregou com o pecado inicial, que a gente chama do pecado adâmico, que ele desobedeceu a Deus, ele entregou para o inimigo aquilo ali. Ele tinha que morrer e pagar um preço. Existe um preço a ser pago. Diga assim: existe um preço a ser pago. Deixa eu te contar um negócio: a salvação é de graça, você não tem que pagar nada, Jesus já pagou. Agora, para ter poder, unção, você tem que pagar um preço. Existe um preço para ser pago, para que, se você quer poder, se você quer unção, se você quer autoridade, se você quer, tem um preço a ser pago, e esse preço vai se chamar jejum, oração, consagração, dizer não. Jesus disse que todo aquele que quer o seguir tem que dizer não a si mesmo, negar a si mesmo e seguir Jesus. Mas essa mensagem ninguém quer ouvir, essa é uma mensagem que ninguém quer escutar. Negar a si mesmo para fazer a obra. Mas eu estou meio assim hoje, será que eu vou? Será que eu estou sentindo? Eu estou com dorzinha na barriga, eu estou com dorzinha na cabeça. Meu irmão, Deus te chamou para ser soldado, Ele te chamou para ser guerreiro, sabe? Se acontecesse o arrebatamento, chegasse amanhã, e será que você estaria pronto? Será que você teria pregado a sua melhor mensagem? Será que você teria vivido e escolhido Deus até o ponto que, sabe qual é o ponto que Deus quer que você escolha Ele? O ponto de respirar. Eu vejo às vezes as pessoas, quando são comprometidas com alguma coisa, mesmo se elas estiverem certas, pessoas de Deus, elas vão lá até morrer por aquilo. E tem pessoas que quando estão erradas, tem bruxos que eles jejuam muitos dias trancados em cavernas para fazer coisas. Tem pessoas que estão ali envolvidas com coisas erradas, que elas fazem pactos, que elas morrem, mas não abrem a boca. Elas morrem, dão a vida dela por aquilo que elas acreditam. Mas tem crente que não dá vida por Jesus. Isso lá é crente de coisa nenhuma. Nós estamos ainda debaixo de uma cultura muito fraca para o Evangelho. Você e eu, se andarmos com esses negócios de cheio de mimimi, cheio de coisinha, você não vai aguentar.
Quando o anticristo vier mesmo e começar a trazer um único governo, uma única maneira de pensar, você vai achar que ele veio te salvar, e na verdade você está perdido já, porque perdeu o padrão. Os crentes serão arrebatados, os que estão em Cristo Jesus serão levados, vão ser levados num piscar de olho, mas os outros que não estiverem firmes vão ficar, e ai daqueles que ficar. A Bíblia diz, ai das que estiverem grávidas. Um vai ser deixado, e um vai ficar, e o outro vai ser levado. Vai acontecer isso com as pessoas que você mais ama. Sabe o que é o Evangelho? Você não pode escolher por outra pessoa. Você pode dizer, Senhor, coloca sobre mim isso aqui, que eu luto a luta dela. Coloca sobre mim isso aqui, que eu vou vencer essa doença para ela, para ele. Eu vou tomar essa decisão. Coloca sobre mim que eu aguento esse peso. Coloca sobre mim que eu luto por eles. Mas na hora da decisão, Deus vai dizer, meu filho, eu te dei todas as chances. Eu mandei profetas, eu mandei pastores, eu mandei mestres, eu mandei irmãos, eu mandei irmã, no colégio, na praça, na faculdade, onde você estava, Deus tentando pegar o seu coração, tentando ganhar você, tentando dizer, vem, volta para o Senhor, volta, vem para o Senhor, dá a sua vida, entrega, mostra para Deus. Deus, amor, não são palavras, que não, eu te amo, não é isso. Amor é uma decisão diária, de você se entregar a Deus, de você deixar alguma coisa por Deus. Olha só, quando Deus chamou Abraão, sabe o que ele disse? Sai da tua casa, sai da tua parentela, do teu conforto, e vai para onde eu vou te mandar. Imagina só se Deus falasse contigo, olha, deixa tudo que tu já tem, que tu já conquistou, que você já é, toda a sua família, seu conforto, seu adredom, o seu cavalo, tudo que você tem aí, que você construiu. Ou você acha que no seu lazinho, por mais humilde que seja, você não tem um aparelho do jeito que você gosta, ou você tem uma coisinha, uma redezinha do jeito que você gosta, ou você tem alguma coisinha que é do jeito que você gosta, e Deus vai dizer, ei, me dá isso aí. Querido, Deus vai te pedir o que é mais importante para você. Diga assim, Deus sempre pede o que é mais importante. Deus deu uma promessa para Abraão, que ele ia ser pai de multidões. Como é que ele ia ser pai de multidões, se a esposa dele era estéril, nem podia ter filho? Deus cumpriu a promessa a Abraão, com 99 anos, ele teve um filho. Quanto tempo de espera por essa promessa? Todo mundo ia dizer, será que é de Deus isso? Será que é de Deus o povo do dia de hoje? Será que será de Deus? Perdi minha vida esperando a Deus, perdi minha vida saindo da minha casa, esperando essa promessa que não chega. Mas nós não vemos isso da boca de um homem de Deus, de um homem que nasceu de novo. A questão é, será que as pessoas estão nascendo de novo, ou as pessoas estão somente se convertendo? Quando alguém dizia, eu sou cristão, ele era cristão até debaixo d'água. Eu sou cristão, ó, aqui ó, pode vir tentar me matar, como já teve, acho que não teve caso não, mais de uma vez, várias vezes, dentro da igreja, tinha que se levantar com a faca, dentro da igreja, se levantar assim com a faca dentro da igreja, e vir para cima de mim assim, e tentar enfiar. E eu vou dizer para vocês, eu já sabia que era o diabo pregando, botar as mãos para trás, não era para frente, para dar um soco nessa pessoa aí, e apagar ela não, mas a mão para trás. Tenta me matar para ver se tu pode. Isso no meio de um culto. Tenta me matar? Não pode. Eu dei testemunho para vocês aqui que eu estava fazendo Uber, dormindo no carro, atrás do banco, de trás, virando dias, dormindo e acordando ali para tentar alguma coisa para ajudar a manter no aluguel da igreja. No tempo que a gente estava no aluguel da igreja, tentando para não ser pesado para a obra, porque minha obra não tem condições de pagar o meu salário. Só Deus para fazer isso. Então o que eu quero dizer? 6 tiros eu levei. Eu levei não porque nenhum bateu em mim, mas 6 tiros, daqui para ali onde o Geraldo está. E eu vendo, a mão não estava para cima, a mão estava para frente, pá, 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 e eu vendo só a faísca, pá, 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 em cima de mim. Eu deitei no carro assim, passei a primeira e saí. Sabe por quê? Porque eu teimei, não era para eu estar ali. Meu chamado nunca foi de Uber, meu chamado era sempre para ser pastor, apóstolo. E eu estava lá com a ideia, ignorante, querendo ajudar ao Criador do céu e da terra, aquele que tem todo ouro e toda prata. Então, em momentos de falta de fé, a gente se mete em coisas que não é de Deus, que não são de Deus para a gente, e a gente pensa que é, a gente fica cego.
e a gente acha que é de Deus. Tudo aquilo que te tirar da presença de Deus, tudo aquilo que te tirar de Deus no primeiro lugar, não é de Deus para você. Não é de Deus. Deus não te chamou, ou nem chamou ninguém para ser alguém ordinário, alguém comum, alguém normal. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: sai da tua casa, sai da tua parentela, vai, confia em mim. É impossível você ouvir a Deus dizendo: vem cá, eu quero te dar a comodidade. Não existe Deus falando, só se for um Baalim, não o Deus do céu e da terra. Não é o Senhor Jeová, não é o Jeová Rafá, nem o Jeová Jireh, nem o grande Eu Sou que está falando com você. É mais fácil ser o Deus desse mundo, o Deus desse século, o Mamon, alguma coisa, mas não Deus. Quando Deus fala, mais uma vez eu digo para você, Ele fala pela Escritura, Ele fala de acordo com a sua palavra. Não existe ninguém que Deus tenha chamado que não tenha pago um preço pelo chamado. Quando Ele chamou Paulo, Ele disse: eu vou mostrar para esse homem o que é sofrer por causa do Evangelho. Eu vou mostrar para esse homem o que é sofrer, o que é sofrimento. Mas esse mesmo homem foi o que escreveu quase todas as cartas do Novo Testamento, as cartas paulinas. Ele diz assim: tenho por motivo de toda alegria o passar por diversas provações, lutas, tribulações, porque essas lutas vão produzir perseverança, e a perseverança um caráter aprovado. Diga assim: só tem caráter aprovado quem persevera. Mas persevera em meio à luta, e para ter luta tem o que? Escolhas. Eu escolho estar aqui, eu escolho enfrentar a enfermidade, eu escolho enfrentar a acusação, eu escolho deixar o bom de lado para viver o de Deus, eu escolho deixar a parentela para sair da minha casa, eu escolho, porque é luta. São lutas. A Bíblia diz que nós somos como ovelhas no meio de lobos. Agora talvez você não entenda isso, e hoje eu quero pedir para você: preste atenção na palavra, porque se tu não entendeu o Evangelho, tu vai entender hoje. Se você não entendeu o que é ser cristão, você vai com toda certeza entender hoje. E eu vou trazer para você. Eu pensei: será que palavra que eu vou trazer hoje? O que Deus quer falar com a igreja? E eu vou mostrar para você. Abra lá a sua Bíblia, lá em João, capítulo 3. Escolhi um texto fácil para que você possa estudar comigo hoje, tá bom? Então tenha calma hoje. Hoje eu sei que nós começamos um pouquinho de novo, né, pela misericórdia de Deus, um pouco atrasado, mas porque eu cheguei aqui na hora cedo, mas o computador não estava. Fui buscar o computador em casa, o computador não está gravando, estou gravando no celular, ou seja, uma atrás da outra, mas maior é o Senhor. A gente faz acontecer de todo jeito, com teto, sem teto, com luz, sem luz, nada vai parar, nada. Doente, triste, feliz, não interessa. Eu ando pela fé, o justo viverá pela fé. Diga assim: eu preciso aprender a andar pela fé, porque quem vai em cabeça dos outros é piolho. Tem gente que anda só pela cabeça dos outros. Ah, porque todo mundo está me dizendo isso. Ah, porque eu disse para orar. Deus falou comigo. Olha, Deus não fala. Eu sou pastor há quase 20 anos e eu não sei de que Deus fala diferente da Bíblia. Não é Deus. Agora o inimigo, ele é profissional e ele fala, e ele vai se te encorajar a quebrar os princípios. Ele vai se te encorajar a se colocar em primeiro lugar. Ele vai sim te encorajar a que você veja as coisas só pela sua ótica. Quando você é cristão, você tem que escolher acreditar em Deus, mesmo que aquilo venha ferir os seus sentimentos, mesmo que aquilo venha ferir o seu propósito. Você acha que eu pensava, mesmo sendo crente, cheio do Espírito Santo, que eu iria estar em Cascavel como meu primeiro lugar missionário? Não era. Não era nem de perto. O meu chamado na minha cabeça, só que eu era imaturo, eu era novo. Quando nós somos novos, nós somos impulsivos, nós não ouvimos ninguém, nós queremos somente fazer a nossa vontade do nosso jeito. Ah, porque pode ser assim também, Deus aceita assim também, eu quero ir para cá, por que não desse jeito? Por que não?
Só que eu aprendi a ser submisso, eu fui discipulado, submisso, não à minha vontade, mas a de alguém. Como é que você sabe que você é submisso ou não? Pergunta a sua autoridade, se você escuta ela quando ela fala, se você escuta ele, se você consulta a sua autoridade antes de tomar alguma decisão. Sabe por quê? Porque quando você nasce, você já nasce rebelde. Eu já expliquei isso aqui. A natureza humana, e eu também, o bonitão aqui também, nasceu com a natureza rebelde. É isso, é rebelde por natureza. Quem é da carne é carne. Você, quando nasce do seu papai e da sua mamãe, você é carnal, você é da carne. E aí você quer andar só pelos impulsos, os prazeres do mundo, as suas vontades. Jonas conhecia a palavra de Deus, mas ele não queria cumprir o chamado de Deus. O que aconteceu? Uma baleia teve que engolir, o barco quase teve que afundar. Você tem que entender que quando Jonas entrou naquele barco, ele trouxe tempestade para todos que estavam dentro do barco, porque ele estava desobedecendo a Deus. Deus disse: vá pregar para Nínive. Nínive foi salva, depois de muita luta e muita guerra. Jonas quase morrendo. Será que você tem que quase morrer? Às vezes Deus me mostra coisas que eu digo: nossa, isso pode ser evitado, isso poderia ser evitado, isso poderia ser evitado. Mas quando o coração do homem está duro, ele não escuta, a autoridade. O pastor Dinardo pregou aqui sobre autoridade espiritual. Ele diz que quando você se opõe à autoridade espiritual, você está se opondo ao próprio Deus. Não tem como você ser obediente a Deus se você não é obediente à sua autoridade espiritual. Não tem como isso, não existe isso. Eu estou ouvindo Deus. Que Deus? Se Deus não vai quebrar os princípios dele mesmo, a sua própria palavra. E Deus é quem ele diz que ele é. É só você estudar Romanos 3 em casa, independente de você gostar ou não. A sua natureza, independente de você gostar ou não, ela é má. Quando chamaram Jesus de bom, Jesus disse assim: ó, só tem um que é bom, que é Deus. E Jesus nem pecado não tinha. Então eu vou trazer uma mensagem para você que ela é forte. Mas ou a gente aprende esse negócio e quer, é uma decisão. Diga assim: ser crente é uma decisão diária. Porque às vezes você está o melhor crente do mundo hoje, mas amanhã você está o pior. Como é que pode isso? Hoje está no fogo e quer vigília, quer orar em línguas e quer passar madrugadas com Deus. Amanhã você quer ir para o baile funk. E aí? O que está acontecendo? O que aconteceu? Deixa eu te falar um negócio. A igreja é o lugar onde Deus move as águas. Você acha que Deus fala com alguém que está escutando isso aqui pela internet? É claro que ele fala, mas é igual a estar na igreja? É claro que não. É claro que não existe uma presença manifesta de Deus quando você está presente na igreja. Claro que a palavra de Deus vai falar com a gente ouvindo no YouTube, a gente ouvindo em outro lugar, mas é totalmente diferente o ambiente consagrado, a presença. A Bíblia é clara, ela diz: onde hoje estiverem 2 ou mais reunidos, ali eu estarei. Aquele aleijado que andou, que estava na porta da igreja, do templo, eles se reuniam para orar aonde? No templo, na igreja. Aqui onde você está hoje, aqui é um lugar de milagres. Deus quer fazer milagres. Deus quer te abençoar nesta noite. Agora escuta a palavra de Deus. Ouve em vez de falar. A Bíblia diz que ser sábio é quando você escuta mais do que fala. Você é alguém que fala mais ou escuta mais? Qual é a sua idade? Você acha que você com 15, 16, 20, 30 anos tem a mesma experiência que alguém que tem 40, 45, 50? Você acha que né, que minha mãe é minha careta, que meu pai é meu pastor? Ele já foi adolescente como você é, ele já foi jovem como você é. Você acha que não foi? E às vezes foi muito mais, viveu muito mais do que você está experimentando. Você não tem nem ideia, entendeu? Da maluquice. Então a gente tem que respeitar. Por quê? Porque é por amor que o pai fala, é por amor que o pastor fala. Já pensou, Jesus volta e a pessoa que você mais amou, que você mais ama, que você mais se preocupa, ela fica? Ah não, mas era meu irmão, era minha irmã, era meu colega. Por que ele ficou? Nesse momento Deus vai dizer, eu digo sempre a você, Deus é justo. Até para um ladrão
na cruz, de última hora, ele ainda teve uma oportunidade. Teologicamente falando, Deus ele é 100% amoroso, mas ele é 100% justo. Entendeu? Ele é justo, então se você pedir perdão, ele te perdoa. Agora o que ele quer? A totalidade de coração. Você tem que querer Deus de verdade, não é Deus em segundo plano, em terceiro plano, onde der um encaixe Deus. Isso não vai funcionar na volta de Jesus. Isso não vai funcionar no arrebatamento. Olhar para a vida do irmão também não vai funcionar no arrebatamento. Você vai ter que cuidar da sua. Agora, ser cristão de verdade é o seguinte: é Jesus dizer: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele quer que você se chegue até Ele. Não tem outro caminho. Você está cansado, está sobrecarregado, está chateado, está doente, não sabe o que decidir. Se chega até Jesus. Venha até Ele, porque esta é a oportunidade. Ninguém vai para o inferno por falta de chance ou por estar pecando demais. Não é isso. É por falta de beber da água da vida. É por falta de confessar Jesus, de pedir ajuda a Ele, de abrir mão de alguma coisa. José, Deus deu um grande sonho para José. O que aconteceu com José? José foi traído pelos seus próprios irmãos, foi jogado no poço, José foi vendido, José passou por luta, José foi acusado de ter tentado bulinar a mulher do Potifar. Ele tentou, e ele não fez nada, ele estava correndo daquilo ali, mas ele foi preso, ele pagou um preço altíssimo. Mas em momento algum houve uma citação onde José não escolheu Deus, pelo contrário, ele escolheu Deus. Daniel foi bater numa fornalha na cova dos leões, mas Daniel escolheu Deus. Você escolher Deus não quer dizer que você não vai passar por lutas e tribulações. Agora, se a sua vida parece somente com a de todo mundo, possivelmente não é Deus que você está ouvindo, nem está servindo. Eu vou ser bem claro, não é Deus. Deus, Ele quer um comprometimento verdadeiro. Ele ama a todos, não é uma questão de falta de amor. Ele ama a todos, Ele dá chance a todos, Ele trabalha com todos. O negócio é o seguinte: quem que está escolhendo Deus? Quem que está dizendo eu quero é Deus? Lembra daquelas músicas que a gente cantava? Eu quero é Deus, eu quero é Deus. É difícil quando Jesus olha para os seus discípulos e vê que eles estavam dormindo. Será que não podeis vigiar comigo nem um pouco? Eu estou com vocês, eu ensino vocês, eu ensino milagres, eu falo de oração, eu falo de tudo, intercedo por vocês, dou unção para vocês expulsar demônio, e quando eu levo vocês para o monte para orar, vocês vão dormir? Você não entende o que Jesus passou. Ninguém entende o que Jesus estava passando. Ele estava suando gotas de sangue, porque ele sabia que ele ia ter que levar o pecado de todo mundo sem ter nunca cometido pecado. Ele ia levar uma culpa de todo mundo sem ter cometido culpa. Qual é a natureza humana? Ela é uma natureza egoísta, egocêntrica, onde ela é o centro de tudo. É o que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero. Eu não posso abrir mão de nada, porque eu não vou, senão eu não vou ficar feliz, eu não vou ser. Você está enganado sobre felicidade. Felicidade está em servir a Deus. Ele que te criou, Ele que te salva. Quando você, eu queria água, você bebe água, você quer mais água. Por isso que Ele falou: eu tenho uma água para te dar que você nunca mais terá sede. Você não vai ter mais sede. A água que eu te dou é uma água viva. Deus quer dar essa água viva, que é a sua santa palavra hoje. Ele quer trazer uma palavra para você e dizer: uma água que eu quero te dar é uma água viva. Agora, o que está acontecendo hoje é que você não pode ser o primeiro lugar na sua vida. Tem que ser Jesus. Tem que ser Jesus. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Você tem que abrir mão. O que é que Jesus pede que você abra mão? Qual é a luta do cristão? O matar a ele mesmo, o negar a ele mesmo. Ele diz que aquele que não nega a si mesmo não pode ser meu discípulo. Se você não entendeu isso, eu vou dizer: as lutas que você tem, a maioria delas é com você mesmo, que você tem que negar a você mesmo. Para fazer a obra de Deus, para dizer sim a Deus, você tem que dizer não para a sua carne. Uma vez o pai de um dos discípulos morreu, e ele disse assim: deixa eu enterrar meu pai. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Tu vem e segue-me. Será que não é duro isso? É duro, porque Deus, Ele está dizendo que é sim, sim,
ou não é que ele não tem amor, ele tem amor. Ele pegou uma pecadora que tinha passado por 5 maridos, estava em um adultério violento, todo mundo queria meter pedrada nela, e Jesus disse o seguinte: ei, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele é perdoador ao extremo. Jesus é amoroso ao extremo. Ele perdoa qualquer pecado seu, qualquer erro seu, qualquer falha sua. Agora o que é que ele quer? Que você queira ele ao extremo. Quem quis Jesus ao extremo, obteve. Diga assim: quem quiser Jesus de verdade, vai ter. Zaqueu era um cobrador de imposto, roubava dinheiro, pegava mais, mas ele queria Jesus, ver quem era Jesus de verdade. O que é que ele aconteceu? Ele teve Jesus de verdade. A mulher que era considerada impura, sangrando, 12 anos naquele problema, 12 anos, pastor, faz tanto tempo que eu estou com esse problema que nunca cessa, nunca para. Deixa eu te contar, aquela mulher também fazia 12 anos, e ela não podia estar no meio da multidão, mas ela passou pelo meio da multidão, empurrou o povo, tocou em Jesus, porque o pensamento dela era que se ela apenas tocasse em Jesus, ela seria curada. Todos que tiveram uma resposta de Deus, tiveram sim, eles queriam mais de Deus, eles queriam ver quem era Jesus, eles acreditavam. O que está acontecendo hoje? O que Jesus disse que ia acontecer hoje? Haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Porque é necessário fé. É necessário fé para pegar essa garrafa aqui e beber água? Não, porque eu sei que aqui tem água e está diante das minhas mãos. Isso aqui é uma fé natural, eu não preciso disso aqui. Isso aqui eu sei que tem. Fé é você acreditar naquilo que você não está vendo, mas que é possível. Tudo é possível ao que crer. Então você tem que começar a buscar Deus. Por que o povo passa tanta necessidade? Quando nós servimos a um Deus que tem tudo. Ou porque você está pedindo coisas que não tem nada a ver com Deus, que Deus não quer para você, ou porque você nem está pedindo, porque a Bíblia diz que nada tendes porque nada pedis. Mas até aí, todo mundo sabe. E eu vou entrar no tema da mensagem agora. João capítulo 3. Eu quero estar falando para vocês hoje sobre novo nascimento, sobre essa nova vida com Jesus. Vamos lá, olha só. E o ventilador mudou a página aqui, vamos lá. João capítulo 3, presta atenção, que essa mensagem aqui é poderosa. Havia um fariseu, João 3, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com você. Diga assim: se Deus não estiver comigo, não tem milagre. Agora, quando Deus está comigo, os milagres acontecem. Então o que acontece? Um fariseu, quem era um fariseu? Ele era uma autoridade religiosa. Ele foi ter com Jesus de noite. Por quê? Porque se ele fosse de dia, com certeza iam pegar no pé dele. Por quê? Porque como é que ele ia se consultar com Jesus? Como é que ele ia se consultar com alguém que curava no sábado? Como é que ele ia consultar com Jesus quando os próprios fariseus diziam que ele era um baderneiro, que ele estava quebrando as regras, que ele estava quebrando a lei, que ele não podia? Todo mundo reclama daquilo que não pode fazer e vê outra pessoa fazendo. Aquilo incomoda algumas pessoas. Incomoda quando você vê alguém fazer uma coisa que você não consegue fazer, que você não tem poder para fazer. Só que Jesus, ele vai trabalhar com aquele camarada lá, porque todo aquele que chegar a Jesus, ele aceita. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Talvez Nicodemos, ele realmente estivesse cansado da religiosidade, de simplesmente saber da Escritura, mas nada acontecer na vida dele. Nada acontecer que eu falo assim, magnífico, extraordinário, de curas acontecerem, de coisas miraculosas, porque isso não acontece se Deus não estiver com você. Só acontece se Deus estiver com você. Eu quero ver você escapar de um tiro, se Deus não estiver com você. Escapa não. Eu quero ver você pagar um aluguel de 5 mil reais, uma conta de 5 mil reais, quando o salário é só 1.000, e você ganha um salário. Paga não. Só paga se Deus estiver com você. Só fica de pé se Deus estiver com você. Só aguenta as pancadas que o inimigo tenta lhe fazer, lhe trazer, se Deus estiver com você. Agora, que vai ser fácil, ele nunca disse isso. Ele disse que se você suportar até o final,
você será salvo. Então olha só, aqui existe um interesse, diga assim, interesse de um fariseu. Ele disse e reconheceu em Jesus que ele fazia o que ele fazia por causa de Deus na vida dele. Ninguém pode fazer esses sinais miraculosos se não vier de Deus. Vamos saber de verdade, vamos comparar Nicodemos aqui com um de nós. Mas eu vou te falar, Nicodemos conhecia a Bíblia mais do que qualquer um de nós aqui. Ele conhecia pelo menos os 5 primeiros livros da Bíblia de cor e salteado. Ele falava a Bíblia todinha de cor. Os fariseus conheciam toda a Bíblia. Só que não basta conhecer as palavras, tem que ter o coração. Jesus pegava os fariseus como: é muito bom, vocês dão o dízimo da hortelã e da cominha, mas você está esquecendo de fazer as outras coisas. Quando eu vou pregar a Bíblia, eu não posso falar uma coisa e esquecer as outras coisas. Vocês estão esquecendo o princípio principal, que é o amor, que é a misericórdia para o próximo. Vocês passam essas coisas sem esquecer aquelas. É isso que Deus está falando. Tem que ter a justiça, mas tem que ter o amor, tem que ter a chance, tem que ter a oportunidade. Outra coisa que você tem que entender: Deus não tira o arbítrio de ninguém. Deus não tira o arbítrio de ninguém. Só que Ele explica: se você fizer o bem, lá em Deuteronômio 28, você será abençoado. Se você obedecer, você receberá bênçãos. Mas se você desobedecer, querido, o que vem é perda. O que vem é complicações. Agora, onde eu vou chegar a isso? Sabendo tudo isso intelectualmente, eu creio que a maioria saiba. Agora eu quero saber se vocês sabem daqui para baixo. Eu desafio vocês terem o conhecimento do que eu vou falar daqui para baixo. Presta atenção, porque aqui é que está a diferença. Aqui era alguém que sabia da palavra de Deus e estava querendo aprender mais. Porque alguém que é inteligente sempre quer aprender mais. Diga assim: se eu for inteligente, eu sempre vou querer aprender mais. Eu quero mais, tem um jeito, tem algo mais que Deus tem para mim, eu quero aprender. O que é? Olha lá o que ele diz aqui: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Ele sabia que ele ensinava da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Pronto. Aí pronto, Jesus começou a falar uma linguagem na qual ele não o conhecia. Ele era mestre na lei, mas ele nunca tinha ouvido falar desse termo, dessa linguagem, dessa palavra, nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus. O que é reino? Quem aqui sabe? Reino quer dizer o quê? Governo. Ninguém pode ver o governo, o reino, a cidade de Deus. Ninguém pode entrar no céu, experimentar as curas e os milagres de forma real, se não nascer de novo. Não tem como você entender as coisas espirituais se você não é espiritual, se você não for espiritual. Vai ser tudo um absurdo para você, tudo vai lhe doer. Deus nunca nos mandou andar por sentimentos, apesar de nós termos muitos sentimentos: raiva, alegria, tristeza, decepção. Mas Ele não mandou a gente andar por nenhum desses. Ele mandou que nós sempre fôssemos gratos e que nós andássemos pela fé. Ele disse que o justo viverá pela fé. Então eu sei que você tem sentimentos hoje, e eu não quero frustrar os seus sentimentos. Eu quero dizer que Deus não te chamou para andar por sentimentos. Não estou sentindo mais de ir. Eu vou dizer para você, está longe de aguentar quando Jesus voltar a subir. Não estou sentindo mais de ficar, de fazer. Não sabe, nem tem ideia do que é discipulado ainda. Discipulado é você negar você mesmo para fazer a vontade de Deus e não mais a sua. Olha só, Jesus disse: diga-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Então ele era um mestre na lei, ele sabia: é impossível que alguém nasça de novo, volte para a barriga da mãe e nasça de novo. Isso é impossível. É claro que isso é impossível, não era isso que Jesus queria dizer, mas esse é o termo pejorativo da palavra. Agora olha só, Jesus respondeu, versículo 5, para quem está acompanhando: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Diga assim comigo, repita comigo: ninguém pode entrar
no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Esse Espírito aí está com E maiúsculo. Quer dizer o seguinte: primeiro, da água, quer dizer do batismo na água, que quer dizer o arrependimento, que é o primeiro passo. Era o batismo que João batizou Jesus, é o batismo que João fazia, o batismo de arrependimento. Quando você é batizado, aquilo ali é só um pedaço. Você é batizado, é um testemunho público da sua fé, que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. É o batismo nas águas. Eu sou cristão. Só que naquele tempo, o pessoal o pessoal queria dizer aquilo. Ele dizia: quando eu sou cristão, eu sou cristão, eu vou até a morte, eu vou até a morte, eu estou decidido a servir a Cristo. Esse era o contexto de alguém que dizia que era batizado. Ele iria dar vida. Nós estamos num país onde as pessoas estão sempre querendo dar um jeitinho para tudo. Você já não notou, não? É assim: tem em casa a mulher, o marido e o filho. O marido é meio estressado, aí o filho faz uma besteira. Aí o que a mulher diz? Não conta para o teu pai não, vamos falar outra coisa para ele. Já quebrou todos os princípios. Qual é o princípio? Da desonra, desobediência, da mentira, está tudo ali envolvido. Porque se ele souber, o que é que ele vai fazer? Mas só que você está gerando e trazendo um espírito de mentira para a sua casa. É melhor você saber quando falar e o que falar, mas sempre falar a verdade, do que ao mentir. Porque o bem que você deve fazer e você não faz, isso você peca. Não é porque eu tive uma boa razão. Essa boa razão aí já abriu uma porta para o inimigo, porque na próxima vez você vai inventar outra conversa, que vai inventar outra conversa, aí daqui a pouco Deus não honra mais o relacionamento, não honra mais aquela situação, porque você acha que você sabe mais do que Deus. Nunca a mentira, nunca esconder as coisas é a melhor maneira. Como você vai falar? Eu concordo que você tem algumas pessoas que têm pressão alta, tem algumas pessoas que têm problema de saúde, que é melhor como você vai falar, mas fala a verdade. Fala a verdade, porque você vai estar respaldado pela palavra de Deus. Você vai estar respaldado pela Bíblia, que Deus é melhor levar uma bronca aqui e eu falar a verdade, do que mais na frente acontecer um susto lá e dizer: meu Deus, eu pensei uma coisa, era outra. Fala a verdade. Isso é o que Deus quer da gente, que a gente seja sincero. Pequei, errei, me arrependi, Deus me perdoou, pronto. Mas Deus quer um coração sincero e verdadeiro. Então, o que acontece aqui? Ele fala, ele explica aqui: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne. Diga assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Deixa eu te falar um negócio. As pessoas dizem que têm interesse. Eu já falei isso para vocês. As pessoas dizem que querem as coisas, mas na hora de pagar o preço, abrem. Eu já falei isso. Eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. Aí Deus dá a oportunidade, mas quando dá a oportunidade a pessoa corre, a dificuldade leva, ele desiste, desmorona. Porque não me tratou bem. Lembra de uma mulher que queria um pedaço de pão, as migalhas que estavam caindo? Jesus chamou ela de quê? Cachorrinha. O que a mulher disse? Mas as cachorrinhas, até os cachorrinhos comem das esmolas que caem da vida. Sabe o que era isso? Humildade. Toda vez que você é humilde, de verdade, humilde não quer dizer pobre, tá? Humilde quer dizer uma atitude onde você honra o mestre, independente das palavras que ele está falando. Isso é humildade, mesmo quando ele é duro. Lembra de Ana? Ana foi humilde. O sacerdote, o pastor, chegou para ela e disse que ela era bêbada, que ela estava embriagada. E sabe o que ela disse? A tua serva, não tem a tua serva como uma filha de Belial. Ela disse que ela era uma mulher angustiada, porque ela era perseguida na casa dela. Então ela respondeu bem. O que é que Deus fez? Ela se humilhou, Deus abençoou, deu um filho a ela, Samuel, um grande profeta, e depois deu vários outros filhos a ela, porque ela foi fiel quando ela recebeu Samuel. Deixa eu te falar, quando você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Mas se você não é fiel no pouco, Deus não pode te colocar sobre o muito. Abraão esperou 99 anos pela promessa. Quando ele recebeu a promessa, ainda assim ele foi provado. A gente recebe a promessa, depois que recebe a promessa ainda vem prova.
Vem teste. Depois você pediu isso a Deus, Deus te deu, mas depois Deus pede de volta. E aí você é capaz de devolver aquilo que Deus deu? Ah não, eu esperei não sei quanto tempo por isso, aí Deus vai me pedir isso de volta. Não, é Deus. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus purinho, porque Deus trabalha assim. Ele vai sempre tentar tocar no que você mais ama, para ver se você é capaz de dizer: não, Senhor, me quebra emocionalmente, me desestrutura emocionalmente, mas eu não fui chamado para viver por emoções. Eu fui chamado para viver pela fé. Por mais que eu sofra, por mais que isso esteja me entristecendo, eu escolho servir ao Senhor de todo o meu coração. Se tem uma coisa que eu digo para você, é que você tem que amar. O primeiro princípio é esse. Primeiro, que ninguém nem ama de verdade se não nascer de novo. Tem essa. Eu amo você. Cuidado. O amor verdadeiro vem do Espírito Santo. Diz que ele derrama esse amor, o amor ágape, que é um amor que sofre, tudo crê, tudo suporta. E estes só tem quando nasce de novo, quando tem a nova natureza. Esse amor que a gente diz por aí é só um sentimento, aquele amor de Hollywood, dos filmes. Você manda flores, é bonito isso é bom fazer. Mas o amor de verdade é aquele que você está disposto a dar a sua vida. E aí que quebra o coração. Toda vez que você vai falar com um professor de inglês, quando você está conversando qualquer pronúncia, eu sei a pronúncia que é correta e que é errada. Sei se é um britânico, se é um americano que está falando, se é um indiano, se é um venezuelano, eu sei. Quando você vai falar com o mestre da Bíblia, ele sabe. Eles todos eram mestres da Bíblia quando eles queriam pegar Jesus. Então eles sabiam a lei de cor. E eles queriam pegar Jesus, só que o coração deles não estava usando a Bíblia para o bem. Estavam usando a Bíblia para pegar quem é Jesus. O que Satanás estava usando? Usando a Bíblia para pegar Jesus. Se tu és filho de Deus, joga-te daqui, que os anjos vão te apartar. Transforma essas pedras em pães. Ele podia fazer isso. Você não precisa provar nada a ninguém, mas você vai precisar provar a Deus. E é no seu particular que você vai provar a Deus. Não é para o pastor Marcelo. Não é, até porque eu dou a escolha. Eu me vejo na Bíblia como igual aquele pai que tem 2 filhos e um pede herança. E eu sempre escolho fazer que nem aquele pai. Toma a tua herança antes do tempo. Está errado. Toma herança. Vai lá. Experimenta lá a tua vontade. Faz o que tu quer. Depois que se quebrar todinho, tem uns que ainda se lembram, conseguem se lembrar, o Espírito Santo ainda toca. Tem outros que perdem o Espírito Santo, realmente não tem mais convicção, nem voltam mais, não entendem. Mas Deus vai dar sempre arbítrio para as pessoas. Mas na hora que você escolhe, você diz quem é o seu Deus, o que é mais importante para você. Toda vez que você faz uma escolha, você diz: isso é mais importante para mim. E eu não estou dizendo isso baseado nas minhas palavras, é na palavra de Deus. Toda vez, através das suas escolhas, você vai dizer quem é o mais importante. Não interessa o quanto você prega bem e quanta revelação você tem. Lembra do profeta jovem e o profeta velho? Deus deu uma palavra para ele: vai por esse caminho e volta pelo outro, não come nada. Ele foi lá e fez tudo certo. O rei se levantou contra ele. Quando ele foi trazer a profecia, ele esticou a mão assim contra o profeta, a mão do rei ficou dura. Aí o rei começou a se humilhar e começou a pedir perdão e pediu a ele. Ele orou e a mão dele voltou. Mas na hora ele ofereceu um banquete: quer comer aqui? Ele disse: não, porque Deus disse que não era para comer aqui, e mandou voltar por outro lugar e não comer nada. Aí um profeta velho chegou para ele e disse o seguinte: apareceu um anjo. Olha como começou a história. Apareceu um anjo e me mandou aqui para dizer para você comer comigo. Ele era um profeta velho, ele caiu na onda e comeu. O que aconteceu? O leão veio e comeu ele, devorou ele. Deixa eu te contar um segredo. O segredo está em confiar em Deus. Quando você confia em Deus e entrega a Ele, Ele te dá aquilo que tu entregou e muito mais. Agora, se você não der a Ele, você não confiar, não pense que o teu plano vai dar certo, que o que tu queres vai dar certo. Lá na frente não vai dar certo. Lá na frente vai quebrar.
Lá na frente você vai se arrepender amargamente daquilo e não vai ter mais volta. Por quê? Porque você não quis ouvir a Deus. Quando Deus explicou com todas as letras o que Ele queria, o que Ele quer. Por isso que eu estou falando, você tem que vencer os seus sentimentos, porque a sua emoção vem contra você. A Bíblia fala em Romanos 7 e Romanos 8, Paulo fala da guerra que tinha dentro dele, da carne e do espírito. Que carne e que espírito? Olha aqui Jesus falando sobre isso. É a primeira vez que Jesus fala. Segue aí na Bíblia comigo aí. Versículo 5, João 3,5, respondeu-lhe Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Sabe o que ele estava dizendo? Vamos lá, vou traduzir isso para vocês. Você nasceu da carne, Nicodemos, você é carne. Eu nasci do Espírito, sou Espírito. Ou seja, se você quiser fazer essas coisas, vai ter que ser através do Espírito, vai ter que ser através de mim. Jesus disse que ele não podia fazer nada de si mesmo. Sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Aquilo que você pensa que é bom para você, pode ser uma tragédia para você, pode ser você andando para o seu caminho de morte. Eu tenho certeza que eu já cheguei para muitas pessoas e dei palavra antes de mortes acontecerem. Muitas, não foi uma nem duas não, foram muitas. Eu já sei que é Jesus hoje. Deixa isso, várias pessoas, em presídio, fora, na rua, na calçada, em casa, Deus me mandar e dá a palavra, olha, entrega a tua vida a Deus, entrega, porque alguma coisa vem, alguma coisa está prestes a vir, entrega a tua vida a Deus, Deus quer te salvar. Algumas pessoas receberam a palavra, outras pessoas não, perderam a vida. Deus revela. A minha maneira de ser um profeta é pregar a Bíblia. Eu dou um conselho para a pessoa, eu digo alguma coisa que Deus está falando para a pessoa, eu digo, como eu disse, lembra que eu falei, a gente vai vir para cá em abril, mas ali eu falei sem nem perceber, mas Deus vai lá e algumas besteiras que eu falo às vezes, que não é para eu falar, eu digo, alguém falou uma coisa boa e eu vou lá e digo assim, não acredito muito nisso não, nunca mais na minha vida que eu vou dizer isso, porque quando eu vou ver, acontece exatamente o que eu disse, só brincando, nem por brincadeira, fale besteira, nem por brincadeira. Você é próspero, você é abençoado, você é mais do que vencedor, você é o amado de Cristo, você é a menina dos olhos de Deus. Acredite quando alguém liberar uma palavra boa para você, porque às vezes a gente sem querer libera uma palavra, e eu não estou falando de palavra má, porque eu não falo, eu não declaro de modo algum, eu só declaro palavra de fé. Mas às vezes a gente fica brincando com alguns termos que não vale a pena. Acredite, quando alguém disser alguma coisa boa para você, amém, em nome de Jesus, é isso mesmo, eu creio, vai se cumprir. Às vezes a gente não presta atenção e às vezes a gente abre brecha uma palavra. Nunca vai acontecer isso comigo. Nem é assim desse jeito. É sim, é desse jeito mesmo, em nome de Jesus. Se a palavra é de bênção, aceita e acredita. Então Jesus estava dizendo para ele queria saber como fazer os milagres. Quem aqui quer saber como os milagres acontecem? Quem aqui quer aprender com Jesus hoje? Então se prepara que essa palavra vai ficar marcada na tua vida, porque era Jesus explicando para o mestre da lei como que os milagres aconteciam, como que ele iria ver o reino de Deus. E ele disse que se não nascer da água e do Espírito não poderia. É necessário que vocês nasçam de novo. Ele diz assim no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Diga assim, é necessário que você nasça de novo. O que a gente aprende na igreja? Na igreja, estou falando da igreja. A igreja diz que você tem que se converter, sim ou não? Jesus não usou esse termo. Isso é falta de conhecimento bíblico. Jesus usou o termo, é necessário que você nasça de novo. Converter é isso. Eu estou andando para cá e de repente, epa, esqueci a chave em casa. Convertido. Aí, opa, converti. Uma pessoa que se converte, ela desconverte.
Uma pessoa que acredita, ela desacredita. Uma pessoa que está alegre, amanhã está triste. Uma pessoa diz sim hoje, amanhã diz não. Uma pessoa que hoje está cheia do fogo, amanhã está cheia da chuva. Por quê? Não, obviamente, não nasceu de novo. Se converteu e desconverteu. Às vezes nem deixa o Evangelho, mas ela está constantemente não colocando Deus e os seus princípios em primeiro lugar. Mas não entende, mas eu senti aquilo. É mais do que um sentimento. É uma decisão de você querer Jesus de verdade. Ele vai ter que entrar no seu coração. Por isso que ele diz: é necessário que nasça da água e do Espírito. Porque batismo na água, você pode até conseguir convencer o seu pastor, declarar sua fé. Agora o batismo no Espírito já é mais, você tem que querer. Aqueles que querem, pedem de verdade, é que vão ser batizados no Espírito Santo. Tem que ter uma ânsia por mais de Deus. Você não tem. Sabe o que Jesus disse para os seus discípulos? É necessário que vocês fiquem em Jerusalém até receber poder. Às vezes você quer ministrar, você quer fazer coisas extraordinárias e ir para outro lugar, e Jesus diz: ei, continua comungando, congregando, continua se juntando, lendo a Bíblia, até você receber poder. Porque se te mandar desse jeito, vou te matar. Tem que ter poder, meu irmão. Tem que ter poder. O Evangelho sem poder é a mesma coisa de você ir para uma guerra sem estar armado, de você ir para uma batalha de faca ou de revólver, de metralhadora, e você não tem nada. O Espírito Santo é o poder na vida do crente, para realizar os milagres, para dar força, para pregar quando você está triste, te dá força de dizer levanta, quando você quer deitar. Dá força para dizer: tem ninguém coragem para ir não, eu vou. Não tem ninguém para falar bem não, eu falo. Não tem ninguém para ajudar não, eu ajudo. Só o Espírito Santo faz isso. O resto, todo mundo faz. Está cheio de convertido por aqui. Todo mundo está cheio de convertido. Mas são poucas as pessoas que nasceram de novo. Nascer de novo é o que Jesus quer da gente hoje. Senhor, eu quero nascer de novo. Eu quero uma vida nova. Por isso que eu falei uma vida nova. Então olha só, Jesus vai explicar para ele, ó. É necessário que vocês nasçam de novo. Glória a Deus, aqui a Bíblia, viu? Olha só, versículo 8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer nem de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. O que quer dizer nascer de novo? Que você decidiu entregar a sua vida completamente a Jesus. Não é mais você que diz: eu quero, eu vou, eu não vou, eu vou hoje, amanhã não vou. Isso é convertido que fala. Novo, quem nasceu de novo não fala isso. Ele vai para onde Deus quiser. É igual eu falei, não era meu plano estar em Cascavel, nem nunca foi. Eu comecei a falar e parei. Meu plano era estar na Austrália, não aqui. Mas quem nasce de novo é submisso às suas autoridades. E a minha autoridade disse: não, você não vai para a Austrália. Brasil. E quando eu vim para o Brasil, eu não comecei a primeira igreja aqui. Eu comecei a primeira igreja lá em Recife. Essa daqui, no mutirão, foi a segunda igreja. Então o que eu quero dizer para vocês? É diferente o que eu quero. O que Deus quer, às vezes é totalmente diferente do que a gente está pensando, do que a gente está querendo. Por isso que se bate quando você obedece à Escritura. Eu digo que os Espíritos se atraem porque uma pessoa que obedece, uma pessoa que anda pelo Espírito, ela gosta de uma mensagem que é espiritual. Uma pessoa que anda na lei, gosta de uma mensagem que é da lei. Paulo diz que ele se tornava fariseu para os fariseus. Ele pregava lei para quem gosta de lei. Mas uma pessoa que é espiritual, uma pessoa que nasceu de novo, ela fala como Jesus falava. Diga assim: uma pessoa que nasceu de novo fala como Jesus falava. E era esse o evangelho que Jesus falava.
Ele estava respondendo ao fariseu, explicando para ele: vocês fariseus sabem tudo que vai acontecer amanhã. Você sabe a hora que você vai levantar para orar, você sabe a hora que você vai dar o dízimo, você sabe a hora da missa, você sabe a hora da oração, você sabe a hora de tudo. É tudo do jeito que você quer, debaixo do seu cronograma, do seu jeito. Você usa toda a Bíblia para fazer tudo do jeito que você quer. Já quem anda pelo Espírito não, você tem que orar para saber a mensagem que Deus vai falar, para quem você vai liberar ou não a mensagem, que horas que você vai acordar, onde que Deus quer, quem você tem várias pessoas para visitar, quem Deus quer que você visite. Davi dizia assim: devo eu entrar nessa luta? Se eu entrar vou vencer. É uma pessoa que consulta Deus. Ela é que nem um vento, você escuta, mas você não sabe de onde vem e para onde vai. Eu não sei se amanhã eu estou, eu sei que amanhã ainda estou, mas eu não sei daqui a alguns anos se eu estarei em Cascavel. Não sei, claro que eu sei que vou voltar, mas vai ter que plantar muitas igrejas por aí. Fortaleza, fora do Ceará. Então, eu preciso deixar um ensinamento forte. A palavra de Deus é forte, diga assim: a palavra de Deus é forte. Agora, como que uma pessoa que nasce na carne e é carne vai entender das coisas celestiais, vai entender de ouvir a voz de Deus? Um camarada chamado Samuel, que vivia na casa do profeta, quando Deus falou com ele, ele não entendeu que era a voz de Deus, vivia dentro e não entendia que era a voz de Deus. Como que as pessoas hoje vêm dizer para mim toda hora que está ouvindo Deus? Deus está falando isso para mim, Deus está dando sonho para mim. Deus pode ser Deus, mas pode ser que também não seja. Tem que ver como é que está o seu coração mediante as Escrituras. Como é que estão as suas decisões, os seus posicionamentos mediante a Escritura. Deus fala com pessoas que obedecem o primeiro passo. Diga assim: Deus fala com pessoas que obedecem o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Ele diz que é necessário para ver, para ouvir, para entrar, nascer de novo. Senão não tem como entender as coisas de Deus. Aí já começa o negócio. Nascer de novo é necessário para ouvir Deus. Nascer de novo é necessário para que Deus te mande para a segunda tarefa: batismo nas águas, e depois batismo no Espírito Santo, e depois ainda vem batismo no Espírito Santo e com fogo. Deus quer batizar a igreja com fogo. Deus quer derramar fogo sobre a sua vida. Deus quer te trazer uma vida alegre, cheia de poder. Deus não nos deu espírito de medo nem de covardia. Esse sentimento de medo, esse sentimento de conversa, esses sentimentos que fazem as pessoas se afastarem por besteira, isso não vem de Deus. Esse não é o Espírito de Deus. Não vem de Deus. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Deus está no poder, Deus está no amor, Deus está na reconciliação, Deus está em abrir mão. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, está em entrega. Isso é Deus. Agora cada um às vezes cria um Deus imaginário, um Deus que ninguém sabe quem que é. Deus é o Deus da palavra, querido. Deus é o Deus que vai fazer você realmente às vezes chorar e dizer Senhor, mas é o Senhor mesmo, e você chorar e chorar e chorar. Quem aqui já leu o profeta Jeremias? Profeta chorão. Deus mandava ele fazer coisas assim que ele chorava porque ninguém ouvia. Deus fala aqui, olha, imagina Deus na sua frente. Sabe quem é Jesus? É Deus na sua frente. Sabe quem está falando essa palavra para você hoje? Não é o pastor Marcelo, não. É Deus. É Jesus que está falando para você. Ouça o que eu estou dizendo. Porque no último dia, essas palavras vão estar gravadas e vão estar dispostas para dizer ali, para o profeta falou. Como sobre o arrebatamento. Tem pastores que já gravaram mensagem do arrebatamento. Se vocês ficaram para essa grande tribulação, vocês devem fazer isso. Se vocês não estão entendendo o que aconteceram, é porque a igreja foi arrebatada. Os crentes genuínos que nasceram de novo foram arrebatados. Se você ficou, é porque você não estava preparado para subir. Então eu vou te falar, a gente tem que estar preparado, porque do mesmo jeito que ninguém esperava o coronavírus, veio o coronavírus. No mundo inteiro, onde já se viu com a tecnologia que há hoje, com as vacinas que há hoje, com a medicina que existe hoje, que cura câncer, que até dedo amputado o cara vai lá e coloca de novo hoje.
se cortar rápido e chegar lá, eles ainda conseguem fazer o negócio colar. Olha só, ninguém imaginaria que ia pegar nos Estados Unidos, na China, na Europa, em qualquer lugar. Não existe, isso foi a mão de Deus. Milhares de pessoas estão sendo ceifadas hoje. Milhares de pessoas morreram hoje. A cada hora morrem pessoas. É porque não foi um ente querido seu, é porque não foi alguém que você ama de perto. Mas se fosse, você ia sentir o drama. Se você tiver alguém em zona de risco na sua casa, você vai querer proteger essa pessoa, porque quem ama cuida. Diga assim: quem ama cuida, ora, intercede. Não é brincadeira, mas isso é um sinal de Deus que as pessoas não estão ouvindo. Olha o que Jesus estava passando aqui. Eu fiz esse discipulado essa semana. Com uma nova convertida. Eu ensinei esse discipulado essa semana. Algumas coisas aqui. Eu quero falar com você hoje. Olha o que Jesus fala aqui. Presta atenção. Nem presta atenção no horário hoje não. Presta atenção na palavra, porque essa palavra vai lhe ajudar muito. Olha só. O vento sopra para onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Diga assim: assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Sabe por quê? Quem é nascido do Espírito ouve o Espírito. Lembra do profeta Elias? Vai para Querite, lá vai ele. Querido, os corvos do céu vão te alimentar. Minha corvos, e alimentava ele. Você vai beber desse rio aqui, porque o resto, quem não ouve a palavra de Deus, está na seca. Diga assim: quem não ouve a palavra de Deus, está na seca. Mas o profeta tinha escutado a palavra de Deus, ele foi-se embora para Querite. E em Querite tinha o quê? Água. E tinha corvos do céu que alimentava. Presta atenção. Deus disse, Ele alimenta lá em Mateus 6, Ele alimenta assim os animais do campo, os passarinhos, e veste assim eles, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, quanto mais vocês e eu, homens de pequena fé. Se a gente não acreditar que Deus cuida da gente, Deus cuida de você, diga assim: meu irmão, Deus está cuidando de você. Se não fosse Deus, você estaria morto. Você estaria morta. Se não fosse Deus, eu estaria morto. Várias vezes. Já bati carro com SUV, aqueles carros grandes, de frente, pá! De me quebrar todinho, de sair serrado do meio. Já contei para vocês algumas das coisas, outras eu não vou nem falar, para não assustar e não ficar gravado. Que a gente não fala tudo do que a gente passa, mas já passei por muitas coisas. Eu lembro que meu pastor chamava assim para mim, aquele filme Duro de Matar. O diabo já tentou me matar de todas as formas. Todas as formas que você pensar e imaginar, ele tenta, e ele tenta, e ele tenta, de todas as maneiras. Me quebrar, me matar, tenta tocar de todas as formas, para eu vir aqui não pregar, para eu vir aqui não ministrar. Só que eu tenho uma notícia para mandar para ele. Maior é o Deus que eu sirvo, maior é aquele que está em mim do que aquele que vem contra mim. O Espírito Santo sempre tem provido, me ajudado, me libertado, me tirado, colocado, me segurado pela mão e me dado ousadia para ministrar a palavra de Deus. Nós estamos aqui por ousadia, nós estamos aqui medindo hoje por fé, por graça, é o Deus purinho. Mas ele precisa de pessoas que tenham nascido de novo para aguentar o tranco, porque o inimigo, ele engana ou não engana? Enganou ou não enganou alguns discípulos? Enganou Pedro, pensando que ele estava sendo bonzinho com Jesus. Não precisa passar por isso não. Sabe o que Jesus disse? Arreda de mim, Satanás, tu cogita das coisas dos homens e não da de Deus. Diga assim: carne é carne e espírito é espírito. Ou eu penso mais nas coisas carnais e desse mundo terrenas, ou eu penso nas coisas espirituais. Eu posso sim ter coisas terrenas, sim, mas
com objetivos espirituais, colocando Deus sempre em primeiro lugar. É a única maneira de eu provar com as minhas atitudes que Deus está em primeiro lugar. É quando dinheiro, carro, casa, coisas, bens. O que Paulo falou sobre as suas muitas faculdades? Quem aqui sabe? Eu considero tudo como esterco, bosta de vaca, para pregar Jesus Cristo e Cristo crucificado. Sabe o que ele queria dizer? Tem muitos outros fariseus aí também que têm faculdade, tem muitos outros que têm conhecimento, que têm canudo, que têm coisa, mas isso e nada é a mesma coisa se não houver prática da crucificação de Cristo na vida. Não adianta. Não é o meu curso de teologia ou minhas pós que eu tenho que me faz alguma coisa, não é. É estar aqui em pé quando tudo diz que não. É estar aqui em pé quando muita gente, o Satanás e o inferno inteiro não queria que eu estivesse aqui. É você estar aí sentado, sentada, quando tudo diz que não. Outra coisa, o inimigo, ele é uma voz que vem na sua mente, trazendo sempre contenda, dissensão, mentira, engano. Ele fala, Deus, o inimigo fala. Ele falou com Eva. Não foi isso que Deus disse? Ele falou com Jesus. A Bíblia, de forma errada. Deus não estava falando, quem estava falando era Satanás com Jesus. Porque a Bíblia diz isso, que se você se jogar, se você é filho de Deus, porque não transforma, usando a Bíblia, nem todo versículo que vem quer dizer que Deus está falando. Não é assim que você ouve a voz de Deus, que Satanás vai usar a Bíblia para algumas pessoas mais religiosas. Aqueles fariseus usavam a Bíblia contra Jesus. Você tem que usar a Bíblia debaixo do espírito correto, que é o amor, que é você diminuir para que ele cresça, tá bom? Continua aí na aula aí do João 3, que hoje vocês vão ouvir Bíblia até sair daqui nascido de novo. Como é que a pessoa nasce de novo? Pela palavra de Deus, acreditando na mensagem de Deus. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da mensagem de Deus, amém? Vamos continuar lá no João 3 aí, olha só. Ele diz assim, perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Diga assim, mestre e não entende essas coisas? Agora, como que um mestre na lei, alguém que era perito na lei, alguém que era mestre, ensinava, uma autoridade, falava sobre a Bíblia e não entendia muitas coisas do que a Bíblia falava? Porque se eles realmente entendessem, eles iam saber que Jesus era o Cristo. A Bíblia toda fala das profecias messiânicas, que o Messias viria, só que eles não acreditam quando acontece. É mais ou menos quando você ora a Deus e pede um sinal. Deus te manda um sinal, não é Deus. Deus te manda uma resposta, não é Deus. Você não consegue entender às vezes qual é a vontade de Deus, porque não é a sua. Claro que não é Deus, é o capeta. Porque a vontade de Deus é que eu vá para a Austrália, cuidar dos aborígenes, porque eles precisam de ser evangelizados. Eu estudei muito a cultura dos aborígenes, o pessoal mais antigo, o povo mais antigo do que os índios, é o povo mais antigo da terra, são os aborígenes, e eu ia para lá, cuidar deles. Não era porque eu era surfista também, mas não era porque eu ia surfar não. Eu cheguei aqui em Cascavel com uma prancha em cima do carro, com a minha tralha todinha, num carro, um Classic que meu pai tinha me dado, e a minha prancha em cima. Mas não era porque lá tinha um lugar que tinha as melhores ondas não, era porque eu ia para o deserto, não era bem para a praia, para cuidar dos aborígenes, só que não era vontade de Deus naquele tempo. Por que eu sei que não era? Porque se fosse, a minha autoridade espiritual teria entrado em acordo comigo, e não entrou de jeito nenhum. Austrália, ele não, Austrália, de maneira nenhuma, ano após ano esperando ser enviado para a Austrália, e nada de Austrália, nada de aborígene. Quando o único lugar que foi aceito eu ser enviado foi Brasil, porque ele disse que o melhor missionário brasileiro, para o Brasil é um brasileiro que fala o idioma, mas eu já tinha me formado em inglês como segunda língua, que fala na Austrália, fala inglês, que eu podia ficar legalmente em qualquer país ensinando
inglês. Eu tenho essa formação para ensinar inglês como segunda língua em qualquer país e ficar legal. Então eu fiz essa faculdade já pelo visto, para estar legal em qualquer país, quando precisar. Quando a coisa apertar, que a gente não puder mais pregar o evangelho, quando chegar os últimos dias, eu tenho como conseguir um passaporte, um visto para pregar em qualquer um desses países, pela minha formação. Só por isso que eu fiz, porque eu já sabia, já tinha deixado a engenharia da computação e estava fazendo teologia, porque esse é o meu chamado. Agora, como que eu sei que eu nasci de novo? Porque ninguém consegue se submeter. A natureza rebelde não consegue se submeter, só quer fazer a sua vontade, como eu quero, como eu acho. Se fosse Deus, era o que eu imaginava, mas não é. E outra coisa, Deus tira a gente de um lugar e coloca em outro. Se eu estou aqui hoje, é o quê? Quer dizer o seguinte, que ele estava certo. Só que o chamado aconteceu pela minha vivência aqui, por eu ter orado aqui, por eu estar jejuando e orando e evangelizando por muitos anos aqui. E aí Deus honra. Mesmo quando você tem um chamado, se você não obedecer, não vai acontecer nada. Se você não lutar, não correr atrás, se você não plantar, não tem como colher. Tá certo? Então vou continuar aqui rapidamente agora, vou dar uma acelerada. Olha só. Versículo 10. Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhes que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Deixa eu traduzir para vocês aí, se você não entendeu. Jesus estava dizendo que ele testemunhava, ele estava falando do que ele conhecia. O que é que ele conhecia? O céu. Jesus veio do céu e ele falava do que ele tinha visto, do que ele vivia, do que ele conhecia, mas mesmo assim o povo, nós não acreditávamos. Qual o problema de hoje? É o mesmo que Jesus tinha. E outra, ali, não, mas aquele pastor famoso, se a Heidi Baker, se o David Hogan, se o pastor Malafaia, se o pastor Marco Feliciano pregasse essa mensagem, se o apóstolo Luiz Henrique pregasse essa mensagem, você acha que o povo ia acreditar? Não é quem prega, o Deus falou. E as pessoas, na hora de romper com os paradigmas, elas escolhem o paradigma. Elas escolhem ficar com o que elas já sabem, com o que elas conhecem. Entendeu? Não com o novo. Diga assim, é sempre mais fácil ficar com o velho do que o novo. É mais fácil. É muito difícil mudar. É muito difícil mudar. É a coisa mais difícil que eu já vi na minha vida. É mudar comportamento, é mudar crença, mudar uma mente formada, um coração duro, e você diminuir, você esvaziar para que ele possa encher. O que é que Jesus disse? Não tem como colocar vinho novo em odre velho. Jesus estava dizendo: eu tenho uma nova doutrina, eu tenho um vinho novo para te dar, mas nessa carcaça velha, nesse pensamento velho, isso é antiquado, não tem como depositar esse vinho novo. Vocês não vão ter como experimentar as coisas de Deus se não estiverem dispostos a deixar o que é velho. Diga assim: para ter o novo, tem que deixar o que é velho. Porque se eu colocar o novo no que é velho, vai quebrar, não vai suportar, vai romper. E o que as pessoas querem? Eu quero Jesus, o novo, mas manter a minha estrutura velha, porque Jesus vai se adaptar ao meu querer, porque eu sou lindão. Você está enganado. Isso não vai acontecer com Jesus. Diga assim: Jesus me ama muito, mas Ele não vai mudar a Bíblia por causa de mim. Não vai. Não vai. Eu sou pastor, mas o que acontece se eu piso na bola? Ixi, sabe o que acontece? Ele quebra bem bonitinho. Quebra. Tome. Não tem quem escape de Deus. Porque eu sei da Bíblia, quer dizer que isso. Agora, se eu tiver um coração quebrantado e contrito, não tem como eu não receber a bênção de Deus quando eu acredito. Mesmo que tudo diga que não, Deus diz que sim, por causa do coração, da tendência, da obediência, de escolher Deus, de receber o novo, de estar disposto a recomeçar, de estar disposto a dar a segunda milha, de estar disposto a acreditar, a não me calar. É isso que Deus quer ver.
Não é o teu conhecimentozinho para condenar o irmão lá, para condenar a irmã lá, porque eu achei bom, porque eu achei ruim. Não é isso, querido. Isso é gente convertida que faz. Gente que nasce de novo é que nem um vento. Ela é guiada por Deus. Amém? Olha lá. Versículo qual foi o versículo que eu parei? 10, 12. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Diga assim: eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como vocês crerão se falar coisas espirituais? Sabe o que Jesus está dizendo? Se você não é fiel no pouco, se eu te falo de coisas terrenas, você não acredita, como é que vocês vão acreditar se eu explicar para vocês como é que acontecem os milagres? Como? Se eu não aceito um pouco, como é que eu vou aceitar muito? Se eu não aceito, se eu não obedeço no pouco, se o pai diz: ei menino, senta aqui, ele não senta. Ei menino, vem aqui. Não pai, eu não vim porque eu estava fazendo outra coisa. Tu acha que a Bíblia diz que tu tem escolha? Tu tem que deixar o que tu está fazendo e ir lá onde o pai está chamando e pronto. Isso é obediência. Tudo que passa disso é desobediência. Só que a gente pensa que ser obediente, eu não sei de onde que saiu o pensamento aqui, que é quando eu quero. Tem vários versículos na Bíblia, a história de Saul, por exemplo. Deus disse: vai lá e mata todos os amalequitas. Ele foi lá e disse: eu matei todos os amalequitas. Todos quer dizer todos. Filho, ovelha, cavalo, boi, tudo do território do inimigo. O que é que ele fez? Guardou o melhor dos bois, guardou também o rei Agag, e chegou lá dizendo para o profeta que tinha feito tudo, que tinha obedecido. O profeta dizia: que barulho é esse mugido de bois? Ele não tinha obedecido, mas ele estava dizendo que tinha obedecido. Essa é a natureza terrena da carne. O que é nascido da carne é carne. Ele estava na carne. Claro que ele não tinha feito tudo, tinha guardado o boi. Ah, mas é para Deus. Você nunca ouviu não alguém? Agora o que acontece? Uma pessoa que não é discipulada, ela não sabe a diferença do que é obediência, o que não é. Então eu tenho que ter o quê? Eu tenho que aprender com Jacó, quando ele disse: eu tenho que falar com cada um no passo do boi. Eu não posso esperar que uma pessoa mais nova do que eu, uma pessoa de 15, 16, 20, 25, 30 anos, tenha o que eu tenho na minha cabeça. Por isso que Jesus falava uma linguagem bem simples, para quem era simples, mas ele botou para lascar em cima do fariseu lá, porque ele não era mestre da lei. Pois eu vou falar uma linguagem aqui que ele não conhece, eu vou usar um termo aqui que ele não conhece, e aí ele vai ter que se humilhar, porque eu estou falando uma palavra que ele nunca nem ouviu falar. Então ele bota cada um no seu lugar, porque ele é Deus. Ele é Deus. Então até o Nicodemos ficou assim: meu Deus, realmente ele é mestre, porque em todos os livros, tudo que eu sei, eu nunca ouvi falar isso. Quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Ele ouviu falar de Espírito? Claro que veio. O Espírito de Deus que veio sobre o profeta, o Espírito de Deus que veio sobre Elias. É claro que ele tinha uma noção do que era Espírito, que apareceu, e o Espírito que levou o profeta. Então ele conhecia a Bíblia, só que ele nunca tinha ouvido falar de nascer do Espírito, está entendendo? Então eu quero dizer para vocês, às vezes eu falo umas palavras um pouco também difícil, né, para todo mundo entender, mas quem conhece um pouco da Bíblia consegue entender o que eu estou dizendo, que é mais profundo. Diga assim: mais profundo. Mas diga: tesouros só existe em lugares profundos. Se você for pegar uma pérola, ela está onde? No fundo do mar, e ainda trancada dentro de uma concha, ou ela está enterrada, o tesouro, em algum lugar, nunca está à vista. Os tesouros, eles estão enterrados. As coisas preciosas que Deus coloca na palavra dela, está lá dentro. Tu tem que mastigar, tu tem que cavar ali para tirar. Para você conseguir água, você não tem que cavar, e 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 só para quando encontra água, sim ou não? Quem aí já viu alguém cavar uma cacimba?
Meu irmão, não é só cavar um pouquinho que a água vem, não, tem que cavar. Assim é a palavra de Deus. O Espírito, ele só vai ser manifesto na sua vida quando você cavar e orar, e orar, e orar, e perseverar, que nem aquela viúva que orou e pediu ao juiz, e pediu, e eu quero, e eu quero, e eu quero, e eu quero, e eu quero. É assim que acontecem as coisas espirituais. Deus quer ver, eu te dou, mas tu vai fazer o que com o que eu te der? É isso que eu estou dizendo. Os discípulos queriam Jesus de verdade. Um era médico, outro era pescador, outro era cobrador de impostos. Mas quando Jesus chamou, eles tiveram que o quê? Deixar. E Jesus está aí andando. E outra, Jesus chamava e andava. Ele não estava parado não. Diga assim, quando Jesus chama, ele anda. Você já ouviu aquela expressão, a fila anda? Mas Jesus, a fila de Jesus andava. Jesus começava a andar, e aí ele dizia, a filha de Jairo estava doente, apareceu outra mulher no meio do caminho, e ia aparecendo gente, ou seja, Jesus está andando. Jesus está andando no meio da sua igreja, para olhar os corações. Ele entra aqui nessa noite, e ele olha, cadê o seu coração, meu irmão? Cadê seu coração? Você que está ouvindo, você está entendendo que a mensagem é para você? É para você que está ouvindo essa mensagem. Deus está falando. E ele estava explicando para Nicodemo, sabe por quê? Porque nem sempre o que você diz que você quer. Ele estava dizendo que ele queria saber com Jesus como é que ele fazia esses milagres, essas coisas. Aí Jesus começou a dizer para ele, primeiro é necessário nascer da água e do Espírito, é necessário nascer de novo. Quem nasce de novo é como o vento. Porque o fariseu fazia só as coisas que queria e mandava os outros fazer. Só que ele disse, agora é diferente. Quem nasce de novo é como o vento. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Olha só, versículo 12: eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Agora me diga, tem alguém aqui que conhece do céu a não ser Jesus? Existe algum outro Deus, algum outro homem, alguma outra religião que alguém desceu do céu? Não existe. Existem homens que foram muito inteligentes, como Buda, muito inteligente, mas ele está 7 palmos debaixo da terra, não pode ajudar com nada, mas tem ensinamentos muito bonitos, o Buda. Só que ele não pode ajudar. Só que Jesus é diferente, ele desceu do céu e ele pode falar das coisas do céu. Só quem pode falar da sua casa é você, ou alguém que mora com você, que conhece a sua casa. Não tem como você chegar e falar da minha casa. Você não conhece a minha casa? Você não sabe o que eu tenho lá dentro de casa? Você não tem nem ideia. Se você der uma passadinha, você tem uma ideia assim leve. Mas Jesus, ele diz, eu falo do que eu conheço, de onde eu vim. E ele diz que o povo não cria. 13, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O que ele quer dizer com isso? Que Jesus tem que ser levantado. As suas escolhas têm levantado Jesus. Ele estava querendo saber algo sobre Jesus. Ele queria a receita, mas ele não queria Jesus. Não é parecido com a gente? A gente quer o carro, a gente quer a casa, a gente quer a esposa, quer o marido, quer a faculdade, quer tudo. Que Deus dê, vai pedir a Deus, mas não quer Deus, não quer Jesus. Não da maneira que Ele quer que nós o queiramos, que nós venhamos a renunciar por causa dele. Ele quer ser o primeiro. Enquanto a gente não colocar isso em prática, eu estou fazendo que nem Nicodemos. Eu quero aprender os milagres, mas não estou disposto a nascer de novo. Eu quero aprender os milagres, mas não quero obedecer a Deus. Eu quero esse ensinamento novo, que eu sei que é Deus que usa a sua vida, porque ninguém tem como fazer isso. E Jesus explica que é necessário que assim como Moisés. Por que ele falou assim como Moisés no deserto? Porque o povo tinha se rebelado e as cobras estavam picando o povo e o povo estava morrendo. Aí tinha uma cobra que ele levantou no deserto, que Moisés clamou a Deus, e o povo que olhava para aquela cobra era curado, era um antídoto. E aí
o veneno da cobra que alguém fosse picado, a pessoa ficava curada. Sabe qual é o antídoto para o Covid? Obediência a Deus. É um antídoto. Tem que obedecer a Deus, tem que ouvir a voz de Deus. Deus guarda, Deus cura, Deus fortalece. Está na hora, mas não é uma pessoa. Ele quer que o povo todo, que o Brasil inteiro, que a Europa, que a América, que a Ásia, que a Oceania, todo mundo venha clamar ao Senhor, entender que Deus é Deus. Eu estou falando para vocês, Deus permite coisas para chamar a atenção de todos. Permite tsunami, permite coisas que Ele até fala da volta de Cristo, fala da lua se tornar em sangue. Ele vai falar de sinais para que todo mundo veja e entenda que Ele é Deus. Quando Ele fala de Deus, Ele fala da própria criação dele. E eu quero estar finalizando aqui para vocês, aqui ó, e eu vou ler só uns versículos aqui para complementar e nós estamos acabando. Versículo 16: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do unigênito de Deus. Ou seja, Deus já mandou o antídoto. É Jesus, Ele já mandou a salvação, é Jesus. Mas qual é o problema? Não é o problema, não era que Jesus, o Messias, não ia vir. O Messias já estava andando no meio deles. O problema é que eles não acreditavam na palavra do Messias. Não existiu nenhum pregador melhor na face da terra do que Jesus. Ele era o próprio Filho de Deus pregando. Mas a gente acha o pregador, se fosse outro pregador, se eu tivesse em outra igreja, não adianta. Deus falando purinho, o pessoal não acreditava. Aí você acha, não, eu vou mandar outra pessoa falar, eu vou mandar outro profeta falar. Uma vez Lázaro e o rico morreu o rico e foi para o inferno, e ele disse, deixa eu voltar lá para falar para meus irmãos. Ele, não adianta, eles não vão acreditar, eles não acreditaram nos profetas, vão acreditar em você? Não adianta. Diga assim, o erro não está na mensagem, o erro está no coração das pessoas que não conseguem ouvir uma mensagem que elas não querem, que não está de acordo com a vontade delas. Porque quem é o Deus? Elas mesmas. Quando você não consegue ouvir a mensagem de Deus, é porque você está sendo o seu Deus e não Deus. Por isso que eu digo que eu vou ensinar a vocês que a gente tem que orar e dizer, Senhor, tira de mim tudo aquilo que não vem de ti, que seja feita a tua vontade e não a minha. Que tira de mim aquilo que não vem de ti, me ensina, me ajuda. E ele diz assim, ó, versículo 19: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Em outra Bíblia fala, eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que eram obras más para Jesus? É quando você não crê. O pior pecado que existe hoje é o Espírito Santo tentar convencer você, mandar profeta, mandar homem, mandar mulher de Deus, enviar mensagem, fazer tudo, e você dizer, não é Deus, eu não quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Você não está entendendo. Quando chegar no último dia, você vai entender, olha, Deus vai mostrar no telão lá, olha, tudo o que eu fiz por você, e todas as vezes você disse não. É isso que vai acontecer. Vai aparecer todas as suas obras e todas as oportunidades, e o Satanás lhe acusando de todas as formas, e ele precisa encontrar você de joelho lá e mostrar, olha, ele errou isso aí tudo aí, mas estava ele de joelho ali, ele pediu perdão, ele foi perdoado dos pecados dele, foi lavado pelo meu sangue, é meu. Agora, se você não tiver sido lavado pelo sangue, remido pelo sangue do Cordeiro, o anjo da morte vem e lhe leva, e não é brincadeira. E ele tem levado muitas vezes, porque as pessoas têm um coração obstinado, não querem ouvir a mensagem. Não é se a mensagem é dura ou é pregada com amor. Jesus era um amor em pessoa pregando, mas o povo lá não queria ouvir essa mensagem. E aí, olha só, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Quem é a luz? Jesus. Quem está em Cristo Jesus escolhe a verdade, vem para perto.
Quem quer Jesus, vem para perto, vem para a luz, aceita. Sabe o que era para Nicodemos ter feito? Cair de joelho. Eu quero te aceitar. Se tu és espírito e eu sou carne, como é que eu posso ser espírito? Eu quero ser espiritual. Me perdoa, me ajuda a crer na minha incredulidade. Ele poderia ter tido outras atitudes, mas nem se comenta mais sobre isso. Depois João Batista vem e dá outra mensagem, exatamente o que Jesus falou, que o homem, que ele veio, mas os que para o que eles veio, eles não aceitaram. Vai falar a mesma coisa. E eu quero terminar com alguns versículos aqui para lhe ajudar hoje a gente encerrar essa nova vida em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17 fala: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Diga assim: as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Deixa eu te ensinar. Você não pode ficar trazendo o passado para a vida de ninguém. Você não pode ficar pensando no passado da vida de ninguém, nem da sua vida, porque era um velho homem, era uma velha mulher, aquilo é passado. Você pediu perdão a Deus, foi perdoado, já era, as coisas antigas já passaram. Só existe uma maneira de você viver o novo, deixando o velho, sim ou não? Sim. Jesus estava dizendo para eles o seguinte: Nicodemos, é o seguinte, se tu quer aprender, tu tem que nascer da água e do Espírito. Mas para isso tu tem que deixar a tua dureza de coração, tu tem que deixar ser guiado por mim como um vento que tu só ouve, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. E ele estava entendendo o que Jesus estava falando. O negócio ele não estava aceitando. Ele estava entendendo, só não queria aceitar, porque aquilo ia gerar a cabeça dele. Ele ia sair, ele ia ter que abdicar do conselho que ele fazia, conselho dos fariseus lá. Ele era uma autoridade, ele ia ser perseguido. Ele não queria perseguição, ele queria manter o status dele e ter Jesus também. Deixa eu te falar, não tem como manter seu status e ter Jesus, porque quem tem que estar no seu status é Cristo. E aí quer dizer o testemunho, que quer dizer, olha, eu abdiquei, abdico, deixo e deixo de novo para andar com meu Jesus. Eu fiz, faço e farei de novo para andar com meu Jesus. É isso que Deus quer de mim e de você. Entenda, eu amo cada um de vocês. Eu amo cada um de vocês. E eu estou falando aqui, perante Deus. O Senhor tem tocado a minha vida para explicar o Evangelho. Não basta só o arrependimento e o batismo nas águas. Esse é o começo. O ladrão foi salvo, deixa eu te contar, porque Deus é misericordioso, mas ele entrou no céu com uma mão na frente e outra atrás. Mas se você já foi salvo e já foi batizado, ele vai querer mais de você. Todo dia ele vai querer que você escolha Cristo. Ele não tinha mais o que escolher, ele escolheu a Jesus e morreu. Então se você estiver para morrer e escolher Jesus verdadeiramente no coração, você é salvo. Mas quem diz que dá tempo? Tem hora que você passa, tem uma hora do nada, que não dá mais tempo. Só que é o seguinte, Deus é justo, ele vai sempre te dar a oportunidade de arrependimento antes que você morra. E aquela pessoa que estava em coma, e o ímpio? Deus aparece em sonho, Deus aparece de uma maneira que ele seja justo. Deus é 100% justo, nunca vai ceifar uma vida sem antes dar uma oportunidade. Só que durante a vida, várias e várias oportunidades são dadas a cada pessoa, e você diz não quero, não estou pronta ainda, não quero, não estou pronta ainda, ainda não é o meu tempo. Vá nessa brincadeira que ainda não é o seu tempo, que vai chegar a hora que não vai ter mais tempo. O tempo é hoje. Aí tem gente que está planejando coisa lá para 2025. Querido, aproveita o que Deus está te dando hoje, porque 2025 eu nem sei se você vai estar vivo, nem eu. Não sei como as coisas estão andando. Mas se eu partisse hoje, eu estava feliz que eu ia com Cristo Jesus. Sem nenhuma dúvida, iria com Cristo Jesus, porque eu tenho escolhido Ele. E eu quero dizer para você hoje, Deus fala para você aqui: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isaías 43:16 fala assim: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem junto aos carros e cavalos o exército e seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio.
Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Diga assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. É isso que Deus diz na sua palavra, Velho, Novo Testamento, a mesma coisa. Não tem como viver se você viver o novo, se você só vive no passado. Você não tem como. Deus não tem espaço. Você está se tornando um odre velho e Ele quer um novo. Ele diz assim, ó: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não percebem? Deus está fazendo coisa nova na tua vida, meu irmão. Deus está tentando fazer uma coisa nova na tua vida, mas às vezes você não quer deixar o passado ir embora. Esses dias eu estava também falando, e tem acontecido, olha, não é uma só pessoa não, tem várias pessoas que passam por isso, que tem os seus sentimentos amarrados a uma coisa do passado. Às vezes uma pessoa que você amou muito. Tem pessoas que pode ser um marido, pode ser... Eu conversei com pessoas que pode ser uma pessoa que é um marido, foi um marido, ou foi uma avó, ou foi alguém da família, um pai, uma mãe, e fica cultuando, liberando para aquela pessoa um sentimento que não pode mais ser liberado. Você tem que acreditar que agora está com Cristo, e que um dia, na ressurreição, se encontra no céu, em nome de Jesus. Mas eu não posso liberar, agora meus sentimentos, eles têm que ser liberados para quem está vivo e para Deus. Eu tenho que liberar, eu tenho que amar, aquilo ali eu não posso mais, mas eu vou dar o amor para esse aqui. Aquilo ali eu não posso mais, porque é o seguinte, o coração é um campo, toda vez que a sua mente está focada numa coisa, não está na outra. Está entendendo? Por isso que Jesus diz, não pode servir a dois senhores. Isso é uma espécie de idolatria, por mais que seja até com parentes. Tudo que você libera seus sentimentos, seus pensamentos, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o filho, tem que liberar para Deus. Não, está nas mãos do Senhor. Deus está guardando, está no lugar de paz, está com Cristo Jesus, não morreu, está em Cristo Jesus. Assim, e libera o teu sentimento para Jesus hoje. Foi o que Jesus disse para aquele discípulo: deixa os mortos enterrar os seus mortos, vem tu e segue-me. Diga, hoje é dia de vida nova, de seguir a Jesus. Romanos 12:1 fala assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável, mas antes disso ele diz o seguinte: se ofereçam. Diga assim: se ofereçam. Deus quer que você se ofereça a Ele. Ele não quer só o seu dinheiro, a sua carteira, não. Ele não quer só que você faça coisa para Ele. Ele quer que você se ofereça para Ele. Quando que alguém se oferece para Deus? Quando escolhe a Deus. Eu escolho servir ao Senhor, eu escolho entregar minha vida a Deus, eu escolho ser um discípulo de Jesus, eu escolho abdicar de algumas coisas para servir a Cristo. Amém? Então, eu queria dizer para vocês isso. Lucas 22:39 fala assim: Jesus estava orando e disse: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu e o fortalecia. Toda vez que você pede a Deus que seja feita a vontade dele, não a sua, um anjo do céu vem, ele fortalece. Mas toda vez que você escolhe a sua vontade, você vai gerar atrito com o próprio Deus. A pregação do pastor Dinardo: todo aquele que se opõe à autoridade, a palavra de Deus é a nossa autoridade máxima, entendeu? Quando eu me oponho à palavra de Deus, eu estou lutando contra o próprio Deus. Eu estou lutando contra o próprio Deus. E estou falando em nome de Deus. Era mais ou menos Saulo perseguindo a igreja, dizendo o que estava fazendo em nome de Deus. E na verdade, ele estava perseguindo o próprio Jesus. Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu queria finalizar hoje, agora com você, desse culto, dizendo para você: você está disposto a dizer a Jesus:
Seja feita a tua vontade na minha vida, e não a minha. Seja feita a tua vontade na minha vida. Peça, e lhe será dado. Venham, está com fardo pesado, está cansado, não sabe como sair da situação, está enrolado, está enrolada, não consegue. Você está no lugar certo, porque nós precisamos de um Deus para isso mesmo, para situações que só Deus pode fazer. Ele vai lá e faz, mas Ele quer ver Ele disse: é impossível. Os discípulos falaram: isso é impossível. Quando Ele diz: é mais fácil entrar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esses ricos são pessoas que só pensam nas coisas terrenas. Não é que você não possa ser rico, mas pessoas que são ricas só para as coisas do mundo e não para de Deus. Terreno, 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 terreno. Deus dá oportunidades maravilhosas e a pessoa escolhe o que? Terreno. Vai ficar. Deus diz: louco, insensato, para que você quer mais coisa? Você já tem tudo que você precisa, você quer mais coisa e mais coisa. Vai ficar. Para que construir mais celeiros? Ainda hoje vão pedir a tua vida e tu não vai subir. Eu queria que você hoje sinceramente entendesse a mensagem que eu trouxe. Deus tem uma nova vida em Cristo para você, mas você só vai conseguir usufruir dela se você nascer de novo. E para nascer de novo é necessário deixar o passado para trás, é deixar as antigas ideias para trás. Por que Jesus falou esse termo nascer de novo? Porque o bebê, ele só come o que o papai bota na boquinha dele, tá? Quando você nasce de novo, você é um bebê espiritual, e aí você só come o que o teu papai ou a tua mamãe bota na tua boca. Tu não vai querer: eu quero Nescau. Tome leite. E tome peito, e tome peito, e tome peito. E ele olha para a carne, quer a carne, tome peito, e tome peito, e tome peito. E acabou-se. É assim. Nascer de novo quer dizer odre novo. Esse velho aí cheio desse vinho velho aí, dessa sabedoria humana, carnal, deixa para lá. Eu quero te dar leite de novo. Eu quero que você nasça de novo, que você aprenda tudo de novo. Não quero ninguém aqui andando pela lei, ninguém legalista, ninguém dogmático. Eu quero que vocês andem pelo Espírito Santo na dependência de Deus, amém? Fique de pé. Eu sei que eu preguei muito hoje. Deus tenha misericórdia de você. Mas essa palavra aí vai lhe purificar, vai lhe abençoar. E eu quero fazer um convite nessa noite.